Olá, bom dia, paz do Senhor. Helena sempre volta para mais um devocional. Hoje nós vamos ler aqui no livro de Judas, né? O versículo 3 fala assim: Amados, enquanto eu me empenhava para vos escrever acerca da salvação que nos é comum, senti a necessidade de vos escrever, exortando-vos a lutar pela fé entregue aos santos de uma vez por todas. Então, assim, muito interessante que Judas, ele começa, né? Ele só fez um capítulo só. E ele fala que ele é servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. E então, ele não se orgulha no título, né, dele, mas ele tem um prazer em saber que ele é servo de Jesus, seu irmão, né? E tem um orgulho também no irmão dele, Tiago. E ele é um pastor que tem uma grande preocupação com as suas ovelhas. E aí ele começa dizendo: olha, amados, né, eu queria falar com vocês sobre a comum salvação. Esse era o conteúdo, mas Deus trouxe ao meu coração. Deus me revelou a necessidade de vocês agora, nessa atualidade, o que vocês estão precisando é porque eu tenho notado, né, que existem homens que têm se infiltrado entre vós, né, e eles, desde muito tempo, eles são destinados ao juízo e são homens ímpios que mudam a graça de nosso Deus em libertinagem e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Então, ele estava percebendo isso, então Deus trouxe ao seu coração a necessidade do momento daquelas ovelhas, porque muitas vezes o pastor ele está sempre acostumado a fazer, vou preparar esse alimento para minhas ovelhas, independente se elas estão bem ou não, se elas estão saudáveis, se elas estão com fastio, se elas estão com algum bicho, com alguma doença. Então Judas ele estava preparando a alimentação espiritual, né, para as suas ovelhas, e Deus lhe trouxe no coração a necessidade do momento, qual tipo de alimento ele deveria trazer, né, para as suas ovelhas. E aí, através disso, ele começou a base, né? O que o povo, né, de Deus, o que as ovelhas dele conheciam como base para poder ele ter mais força de dizer: isso que eu estou falando foi Deus realmente que fez. Então ele trouxe assuntos, acontecimentos do passado, né, como a destruição de Sodoma e Gomorra, o povo de Israel que morreram porque não creram. E aí ele foi falando sobre esses assuntos para o povo entender que realmente o que ele estava falando tinha fundamento. E aí Judas começou a estar falando, a estar ensinando, a estar exortando, para que o povo não ficasse enganado, porque os falsos pregadores, os falsos mestres, eles chegaram de forma que não foi notado, eles chegaram de forma assim, bem filtrada, bem escondida, que ninguém percebia, achava até que era eles que eram realmente os verdadeiros mestres, os verdadeiros ensinadores. E nesses últimos dias tem acontecido muito no nosso meio. As pessoas querem ensinamentos fáceis, eles querem facilidade, eles querem ter acesso a Deus de forma fácil, eles não querem pagar o preço. Então, quem que promete, né, tudo muito rápido, muito fácil, eles vão para lá sem ter a base, sem conhecer o que é que realmente Deus tem para as nossas vidas. E nesses últimos dias as pessoas têm estado muito desesperadas, preocupadas, né, apreensivos, sem se ater. O que está escrito na palavra de Deus? Em Romanos 8,18, o apóstolo Paulo fala, né, com muita propriedade, né, porque para mim tenho por certo de que as aflições deste tempo, né, deste tempo presente, não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então não dá para comparar o que Deus tem para nós. Não dá para comparar, é maravilhoso demais. Então vamos continuar crendo no que Deus tem para nós. E cuidado com os falsos ensinamentos. Que Deus possa te dar um dia abençoado, um dia de vitória. E até amanhã com mais devocional. Vamos continuar também falando um pouquinho mais de Judas.